Sejam bem-vindos ao Mercado Mora ao Lado. No programa de hoje vamos mergulhar na análise de 2020 e falar das ações mais negociadas na DEGIRO e do comportamento do PSI 20 e das cotadas portuguesas em bolsa. Mas como 2020 já passou, vamos também espreitar o 2021, o que pode trazer aos mercados, e prometemos que o faremos melhor do que as cartomantes nos programas da manhã. Mas, acima de tudo, vamos descobrir a resposta à pergunta que faço semanalmente neste programa. Sim, caros ouvintes, hoje vamos descobrir se o Henrique já shortou ou não a Tesla. Vamos a isso? Estou no Mercado Mora ao Lado. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Mercado Mora ao Lado, o programa que semanalmente lhe traz os temas que mexem os mercados nos razoáveis 30 a 40 minutos. Se nos estão a ouvir pela primeira vez numa das plataformas de streaming ou no YouTube, pedimos que subscrevam o nosso canal para que possamos continuar a trazer-vos conteúdo carregado de valor sobre investimentos e o mercado financeiro. Para além disso, por favor, pressionem também o botão de like, porque é uma grande ajuda para o nosso trabalho e não custa nada desse lado. Mas agora vamos então ao que interessa e começar o programa de hoje, que está carregado de temas interessantes e muitas empresas para discutir. Se ainda não nos conhecem, o que é bastante normal, o meu nome é António Oliveira e estou acompanhado, como sempre, pelos meus queridos colegas de painel, o leão da Venezuela, Henrique Alves. Boa tarde. E o homem que já é amplamente conhecido como o youtuber financeiro mais sensual de Portugal, Ricardo Gonçalves. Boa tarde, muito obrigado pelo elogio, agradeço. Ricardo, não sou eu que digo isto, não sou eu, são várias pessoas já me fizeram passar este feedback, algo que na atenção concordo. Mas agora, já que estamos no primeiro programa do ano, vamos começar com o meu tema e acho que nada melhor do que olhar para trás e perceber o que é que se andou a negociar na Europa. E a DEGIRO foi simpática o suficiente para nos disponibilizar esta semana, por país europeu, que ações foram mais negociadas. E para não estranhar, na esmagadora maioria dos países a Tesla é a ação mais negociada, inclusivamente em Portugal. Mas temos outras ações, entre elas a Shell nos Países Baixos, o Wirecard na Europa Central, o Danske Bank, a NIO em Itália e outras empresas. Mas as minhas questões são muito simples. Não podemos falar de todas as empresas, mas pergunto-vos o que é que vos surpreendeu mais, qual é que foi a ação que acharam mais surpreendente num certo país, este like nos é apresentado, e se tivessem que escolher uma ação, pergunto-vos que ação é que escolheriam comprar neste momento. Mas o mais importante de tudo é saber se o Henrique neste momento já shortou ou não a Tesla, que acho que é a questão do momento que todos os nossos ouvintes querem ouvir. Bom ano, caros ouvintes. É verdade. Ainda não shortei. Tenho medo, porque isto parece que vai continuar a crescer para sempre, não é? Aquela ação que foge às leis da física. E, de facto, ver que mais de metade da Europa tenha como a ação da Tesla como a ação com maior volume de trading é surpreendente. E, pronto, eu acho que este gráfico acaba por mostrar aquilo que... faz um pequeno resumo do ano, não é? A polémica da Wirecard, e temos na Alemanha a venda da ação com toda a velocidade que houve e a fuga deste ativo poluente. Depois podemos resumir a Tesla e a NIO, que é então, como eu disse, mais de metade da Europa, ou seja, temos aquilo que é o que podemos resumir ao ano 2020, que foi o crescimento abusado das empresas produtoras de carros elétricos e componentes para carros elétricos. Parece que este nicho de mercado foge às leis do Covid e de todas as perspectivas que têm os investidores. E depois temos, claro, o Marcel, que acaba por estar no país de origem, não é? E pequenas ações que fogem um bocadinho ao normal. De facto, se tivesse que investir em uma, não seria na Tesla. Provavelmente na Shell. Acho que, como nós tínhamos falado na semana anterior, as petrolíferas têm uma capacidade de crescimento no curto prazo e no curto médio prazo, e acho que seria uma boa adição à minha carteira, já que não tenho nenhuma petrolífera, e acho que é isso. Muito bem. Antes de mais, também queria desejar um bom ano a quem está a ouvir-nos. Espero que seja bastante melhor do que o 2020.
Aqui falando então aqui do tema da de giro e das ações que foram mais transacionadas. Eu neste momento tenho uma destas ações, portanto, por uma questão de coerência, a ação que eu escolheria seria a que eu tenho atualmente na carteira, que é o Danske Bank, que é um banco dinamarquês, e que eu acho que teve uma grande queda de valor nos últimos anos, porque esteve envolvido numa questão de lavagem de dinheiro. Eles tinham uma sucursal na Estónia e aparentemente o banco não cumpriu com algumas regras de compliance que são aplicáveis aos bancos no sentido de divulgarem algumas transações que possam parecer ilícitas. E, portanto, foi um banco que se viu aqui envolvido nisto. Entretanto, eles já fecharam essa sucursal, já tomaram aparentemente uma série de medidas. No entanto, ainda há um conjunto de processos em curso. Nas contas do banco, as eventuais contingências e custos que esses processos possam trazer estão já provisionadas. Portanto, o banco também já reforçou os rácios de capital nesse sentido. Portanto, eu decidi na altura investir aqui neste banco porque acho que era... Primeiro, a banca foi um setor que foi bastante penalizado por esta questão do Covid e teve quedas bastante grandes. E depois, em termos de fundamentos, achei na altura que seria um banco com bons fundamentos em termos de valor, quer ao nível do PE ratio, que é cerca de 10, e também tem um dividend yield bastante atrativo, que anda à volta dos 8, 9%, neste momento, à cotação atual. Assumindo que os dividendos foram pagos no ano anterior, serão os mesmos que serão pagos este ano. Para além disso, é um banco que na minha opinião, face aos bancos, por exemplo, aqui do sul da Europa, tem uma vantagem que é a economia dinamarquesa e as economias nórdicas, que são os principais mercados deste banco, estão menos endividadas e, portanto, iria com o risco de crédito mal parado por causa agora do Covid, porque vai haver e poderá ser um problema a questão das moratórias. Acho que, apesar de tudo, é um risco menor. E, para além disso, este banco tem rácios de capital significativamente melhores do que os bancos do sul da Europa, nomeadamente, por exemplo, aqui o Santander, falando também do BCP, aqui de Banca Portuguesa. Portanto, na altura, eu queria ter uma ação de banca e entendi que este banco, pelos seus fundamentos e também pela questão dos rácios de capital, como está numa situação melhor, achei que seria uma excelente opção. E, para além disso, também mesmo em termos de resultados, já no segundo e no terceiro trimestre, que obviamente que já terá aqui algum efeito do Covid, o banco, apesar de tudo, foi resiliente e apresentou bons resultados. Portanto, acho que pode ser aqui uma ação interessante e seria a minha escolha. Depois também queria salientar que fiquei um pouco surpreendido com a escolha dos investidores gregos. Eu confesso que não conhecia esta empresa, fui pesquisar, e estamos a falar de uma empresa que está cotada na Bolsa Americana e que tem uma capitalização de mercado de cerca de 500 milhões, 600 milhões de dólares, o que é uma cotação para os Estados Unidos bastante baixa. Portanto, acaba por ser aqui uma empresa com muito pouca expressão. E surpreendeu-me. Não sei se as pessoas na Grécia investem pouco em mercado acionista, admito que sim. Isso também pode ser um efeito, mas de facto fiquei surpreendido. Do que percebi, está uma empresa que está ligada ao licenciamento de patentes e também relacionado com o mercado das criptomoedas. Pode aqui também explicar aqui um bocadinho esta curiosidade dos investidores gregos por esta ação, mas fiquei bastante surpreendido. Não era algo que estivesse à espera. De resto, no resto da Europa, acho que é aquilo que já se esperava, ou seja, claramente um domínio da Tesla, também da NIO no caso de Itália, portanto, segmento aqui dos veículos elétricos a dominar, não é surpreendente e vamos ver se mantém em 2021. Acredito que a situação possa mudar um pouco, mas nesse aspecto não me surpreendeu. Bem, pegando aqui no que vocês disseram, o que é que eu achei interessante? Ricardo, achei interessante teres falado do Danske Bank. Quanto às moratórias, eles próprios também já provisionaram isso, não é? O possível efeito do mal parado, o que os põe numa boa posição, porque eles mesmo assim tiveram resultados relativamente fortes. Mas, voltando um bocadinho atrás, o que é que me surpreendeu mais aqui neste grupo de países e das ações negociadas nestes países? Já falaste da Grécia e surpreendeu um bocadinho, não é de espantar que eles arrebentem a economia toda, não é? Quando fazem investimentos destes assim malucos, não é?
Mas também outros malucos que temos aqui na Europa, que eu aprecio muito, são os italianos. Também se aventuraram muito na compra de ações especulativas, neste caso da NIO, que é a versão spec da Tesla. Este investimento na NIO é de facto impressionante. Porquê? Porque se nós virmos os fundamentos desta empresa, especialmente no início do ano, houve vários momentos turbulentos na história desta empresa, acho que chegou mesmo a temer que esta empresa entrasse em bancarrota, e depois houve ali uma reviravolta a meio do ano que fez o preço disparar de uma maneira absolutamente estúpida, como outras empresas nos EVs, no EV Market. E surpreendeu-me bastante isto, como é que num país grande como a Itália, onde eu suponho que haja bastantes investidores, a NIO acaba por ser a empresa mais negociada na Bolsa, porque é uma ação altamente especulativa, e garanto-vos que eu não investi o meu dinheiro lá, preferia até, já falei isto com vocês, preferia meter o meu dinheiro na Volkswagen, que não está com uma boa avaliação neste momento, do que ter o meu dinheiro numa empresa como a NIO. Porque quem investe nesta empresa está à espera que o Estado chinês faça alguma coisa que dê uma vantagem a esta empresa. E como já vimos várias vezes, o Estado chinês não é um bom parceiro de investimento para ninguém. Mas passando as surpresas à frente, passando à ação que compraria, tenho que ser honesto com vocês. Eu passei algum tempo a ver as contas das empresas e comecei a ficar um bocadinho preocupado porque só me aparecia porcaria, mas cheguei a um ponto em que cheguei à parte que o Ricardo já falou, o Danske Bank, que foi a única ação ali no meio delas. A Shell, poderia dizer também, poderíamos ponderar se fizéssemos uma petrolífera, mas prefiro o Danske Bank, porque o Ricardo já falou do processo. Eu acho que o processo não vai trazer danos por aí além ao banco. Acho que também fiquei um bocadinho chocado quando percebi que lá fora também se faz vigarizes com bancos. Pensei que era só em Portugal. Sou honesto, mas também acontece lá fora. Mas pronto, como já vos disse, acho que o processo não vai avançar, e quem nunca fez uma marosca com uma sucursal na Eslováquia que atira a primeira pedra, porque acho que há muita gente por aí que também já lavou o seu dinheirinho. Mas tem algumas vantagens, especialmente porque é que eu teria interesse neste banco? Porque me dava a tal exposição a uma nova economia, a uma economia diferente, o que é ótimo. Há uma exposição a uma moeda diferente, porque a empresa está cotada noutra moeda. E em termos de diversificação, quer sectorial, quer geográfica, seria extremamente interessante para mim, porque eu não tenho nenhum banco, nem tenho a moeda, neste caso a coroa dinamarquesa, se vejam-me se estiver enganado, e também não tenho uma empresa na Dinamarca. Por isso, até já comecei a ler o relatório da empresa. Pode ser um bom investimento no futuro, mas acredito que, Ricardo, já apanhaste aquilo com um preço mais jeitoso, não? Eu, na altura, posso dizer que comprei, agora está a cerca de 100, eu comprei 87 coroas dinamarquesas. Agora está algo a 100, 101. Mesmo assim, acho que continua um preço interessante, apesar de tudo. Sim, dentro das empresas que vi, era que me falava mais valor. Tem o tal PE na casa dos 10, tudo bem que é um banco, mas neste momento, no mercado que vivemos, é uma lufada de ar fresco, com um PE de 10 e um forward PE de 10 também. Uhum. Por isso acho que é uma ação a analisar dentro de certas carteiras. Há certas carteiras onde pode fazer sentido ter esta ação, e seria essa que eu acabaria por adicionar à minha se tivesse que o fazer, com algumas das ações que vimos. Não sei se querem acrescentar algo. Eu acho que estamos a subestimar se calhar um bocadinho os italianos. Estão a ver a China a comprar as empresas europeias. Se quiseram retribuir o favor, devíamos ter dito que, para ver o nosso episódio anterior, em vez de comprar a NIO, para que comprassem a Alibaba, não é? Era um melhor investimento. Sim, opa, e tenho a certeza que houve muitos italianos que compraram aquilo barato e fizeram os trocos. Com aquilo, mas às vezes quando apostas no cavalo mais fraco ganhas, mas o mais provável é que percas a corrida e percas o dinheiro investido, não é? Exatamente. Até pode ser que eles tenham comprado em março e venderam agora, se calhar, no final do ano, e está nas mais transacionadas. Mas sim, aí será por bons motivos, não sabemos. E o burro sou eu, não é? E aí, se for assim, o burro sou eu.
Quem dera ter uma Exatamente. ação que tivesse valorizado isto este ano, sem dúvida. Bem, mas por falar de valorizações fortes, se calhar podemos passar aqui ao grande PSI 20, o mal amado a mal amada Bolsa Portuguesa. E o Ricardo, pelo que me parece, pelo que eu ouvi dizer, estás muito bolo, não é? No PSI 20. Não. O PSI 20, mais uma vez, foi fiel a si próprio, ou seja, mais um ano a cair. Caiu cerca de 6%, também já não é novidade. E é mais assustador se nós olharmos para o número de empresas que subiram e que caíram no ano. Ou seja, basicamente, se não fosse o EDP Renováveis e o grupo EDP, tiveram valorizações enormes. Por exemplo, a EDP Renováveis no ano 2020 subiu 117%. E mesmo o grupo EDP, a EDP subiu mais de 36%. Mas depois, tirando estas duas ações, temos aqui a Farrell, que também subiu no ano, mas isto é uma empresa com muito pouca expressão. Depois temos aqui, basicamente não conta, e depois temos a Nova Base, também praticamente não tem expressão, e tivemos a Corticeira, que no último dia subiu bastante, acho que subiu mais de 4%, e que se acabou por fechar aqui o ano verde graças a essa subida no dia 31. Mas, de facto, se não fossem estas empresas, especialmente a EDP, nós teríamos de falar aqui de uma performance muito mais negra. Por exemplo, nós tivemos a Galp, que é também dos pesos pesados, que caiu mais de 40%, e a NOS, que também caiu mais de 40%, que acabaram aqui por liderar as perdas, o que é bastante significativo. Pronto, eu neste momento tenho a NOS na carteira, só para dar aqui este exemplo. Também tenho a Sonai, que também foi uma das empresas, não liderou as quedas, mas esteve ali no meio da tabela, portanto também não teve uma performance nada positiva, mas apesar de eu não estar bull no PSI 20, eu acho que esta tendência do PSI 20 vai continuar enquanto não houver medidas de fundo para mudar a nossa bolsa de valores e para a tornar mais atrativa. Eu acho que estas performances miseráveis vão continuar, não tenho dúvidas disso. Agora, acho que pode haver, apesar de tudo, pontualmente numa outra empresa, algumas boas oportunidades. E, por exemplo, no caso da NOS, eu estou bull na ação, tenho ação, acho que a ação pode vir a recuperar. Há aqui um grande fator de incerteza, tem a ver com o leilão do 5G, que tem dado muita polémica, e há já um conjunto de ações judiciais que foram abertas. Há aqui este fator de incerteza, é certo, mas apesar de tudo eu acho que é uma empresa que está num setor, tirando a parte dos cinemas, mas o grosso do negócio é a parte de telecomunicações, que acaba por ser aqui um setor relativamente estável e que apesar de tudo não foi assim muito penalizado em termos de vendas agora em 2020. É certo que o resultado caiu, mas caiu muito devido ao facto da empresa ter registrado algumas provisões, fruto da situação de pandemia, o que acaba por ser aqui elementos não cash e que no futuro, se a empresa voltar, a economia principalmente voltar a uma situação de normalização, essas imparidades podem ser revertidas e gerar proveitos, portanto, acho que pode ser aqui uma situação transitória. E para além disso, a empresa neste momento tem uma boa valorização, tem um dividendo bastante atrativo, quase 10%, e eu acredito que se houver aqui algumas novidades positivas no 5G, acho que a empresa pode recuperar. A empresa também foi muito penalizada, principalmente no início do ano, por causa da questão do Luanda Leaks, da saída da Isabel dos Santos e de alguns elementos da administração, mas essa situação já está resolvida com o reforço da posição da Sonai, portanto acho que houve ali uma reação forte inicial da empresa de queda e acho também, neste momento, o valor da empresa pode estar um pouco descontado ainda por esse evento. Por isso estaria bull em 2021 para essa ação e acho que pode vir a recuperar. Mas dependendo sempre daquilo que ia acontecer no 5G, porque se houver uma facilitação da entrada de empresas espanholas, acho que pode haver mais players no mercado e isso pode prejudicar muito a nós. Mas se houver aqui alguma reversão da parte do governo, de algumas regras no leilão e alguma intervenção, principalmente do Ministério da Economia, acho que pode haver aqui algumas novidades positivas. Bem, de facto, o PSI 20 teve aqui um mau desempenho este ano, não é? Na casa dos 6% negativos. Foi um bocadinho melhor do que aconteceu aqui ao lado em Espanha, em linha com o que tivemos em Paris e também em Milão. Mas de facto a questão é que esses países tiveram um mau ano, mas normalmente têm retornos positivos. O PSI 20 continua a desiludir ano após ano
E este ano só não desiludiu mais porque tem um grupo EDP que tem um peso gigantesco e que cresceu muito, porque senão ia ser uma razia completa para o PSI20. E o facto do grupo EDP ter crescido ainda mais causa um problema de diversificação grande a quem quer usar o índice como uma ferramenta para construir carteira, porque vais acabar extremamente exposto ao grupo EDP. Mas como felizmente acho que ninguém faz isso, não há grandes casos para preocupações. Como já falaste das empresas que tiveram grandes quedas, posso acrescentar que o BCP teve também na casa dos 40%, a Sonai na casa dos 27%, e isto demonstra um bocadinho o que o PSI20 como um reflexo do que a nossa capacidade e os nossos conhecimentos como investidores, como país. Porque se nós não investimos, nós não somos um bom país a poupar, a investir, se não temos conhecimentos nestas áreas, nós merecemos de facto uma bolsa forte. Se calhar não merecemos. Se os nossos responsáveis políticos não fazem de um objetivo estimular a poupança e estimular o investimento para garantir que, por exemplo, no futuro tenhas uma reforma mais cómoda e não tão dependente da segurança social, se calhar não merecemos mesmo ter em Portugal uma bolsa forte como temos noutros países europeus. Por isso, acho que a única forma de darmos a volta a isto é olhar para os conhecimentos portugueses, trabalhar esses conhecimentos e criar condições a nível governamental para começarmos a ter boas empresas e que investamos nessas empresas, porque há todos os anos milhões e milhões e milhões e milhões de euros que saem de Portugal que vão para o estrangeiro em dividendos. Empresas como a Sonai, empresas como a EDP, basicamente todas, porque não tens bases acionistas nacionais que detenham estas empresas. Mas, como tu disseste, há boas empresas em Portugal. Eu estou bolo em algumas delas. Por exemplo, neste momento a Sonai já não está a gritar valor como gritava há uns tempos, quando esteve na casa dos 50 cêntimos e na casa dos 40 cêntimos até. Nesse momento acho que era por simplesmente um crime não estar a comprar a Sonai. Foi o que nós fizemos, não é? Porque naquele momento vimos entre nós que a ação tem de facto um valor grande. Como já disseste, aconteceu na nós, foram registradas muitas imparidades, o que baixou o resultado este ano, não só na parte do retalho alimentar, como também na parte do imobiliário, da Sonai Sierra, que afetaram um bocadinho os resultados, é certo. Mas neste momento, se olharmos para a Sonai é uma empresa que, na minha opinião, não sei o que é que vocês acham, sem dúvida é uma empresa para deitar cá para fora 100 milhões de euros de lucro por ano e pagar um dividendo dele na casa dos 5% sem grandes dificuldades, na casa dos 5 cêntimos. Acho que a EDP a Sonai consegue fazer isso perfeitamente. E porque não estamos a investir nesta empresa em Portugal? Porque é que não fazemos mais? Temos uma corticeira Amorim, que neste momento está um bocadinho cara, e é uma empresa diferente porque está dependente ali do preço da matéria-prima, que pode mexer um bocadinho com a estabilidade da ação, mas é uma empresa líder mundial, é uma empresa super sólida, paga um bom dividendo. É sem dúvida uma ação que podemos observar. O grupo EDP é um bom grupo, neste momento está um bocadinho cara, mas é cara, mas é uma ação que também, se soubermos esperar e olhar para as flutuações do mercado e tentar aproveitá-las, pode surgir uma oportunidade. A própria Navigator também pode ser uma empresa interessante. Temos é que pensar que, se calhar, como povo, podemos ser donos das coisas, temos esse direito de ser donos e que podemos ser bem-sucedidos e que temos é que arriscar e tentar ser melhor como investidores e, se calhar, quando isso acontecer, vamos também ser melhores como país. Acho que não há muito a acrescentar. Acho que aqui o nosso colega já falou muito bem daquilo que é o grupo EDP e a sua enorme qualidade e uma empresa importantíssima neste PSI20. Acho que concordo completamente com o António e acho que era importante desenvolver aqui o nosso mercado e o nosso mercado de ações e o envolvimento do governo em desenvolver uma prioridade no investimento e incentivar o investimento em carteiras portuguesas. Acho que é muito mal alguém utilizar o PSI20 como um índice.
mas já concordo plenamente com o que vocês disseram. Acho que a nós e a Sonai também são grandes investimentos. Como vocês sabem, eu entrei numa excelente fase, comprei as ações em março, ou seja que, apesar do resultado no ano ter sido negativo para a ação, eu estou bastante positivo. Acho que são ações que, compradas em março, eram excelentes investimentos. E assim há muitas empresas que é preciso saber quando investir, é o que acontece em todo lado, não é? Mas acho que tipo, temos boas empresas, de forma geral as empresas não estão subvalorizadas e algumas até estão um pouco, há muito espaço para crescimento e acho que é isso que temos que estar em foco e se calhar os portugueses deviam se calhar às vezes focar-se mais nas empresas portuguesas e olhar para o que temos cá dentro antes de ver lá fora. Acho que não é o nosso caso, acho que nós somos uns bons patriotas e acho que estamos num bom caminho. Pelo menos nós os três. Sim, eu só queria acrescentar uma coisa que acho que pode, se calhar, ter marcado os últimos anos da Bolsa Portuguesa e se calhar ainda marca um bocadinho a mente dos portugueses, que é a questão do BES. E eu acho que o BES, se calhar, aumentou os receios dos portugueses a investir na Bolsa Portuguesa, porque eu há pouco tempo vi um artigo no Jornal de Negócios que falava que ainda hoje há muitos acionistas a perder dinheiro com o BES. Isto porquê? Porque eles abriram posições em corretoras, aquelas corretoras dos bancos, e os bancos ainda eles continuam a cobrar comissões de custódia das ações do BES. Isto é uma coisa inacreditável e infelizmente parece que os governantes assobiam para o lado e ninguém quer saber destas questões, porque isto são casos gritantes que depois acaba as pessoas a não terem confiança na nossa bolsa, em fazer investimentos em Portugal e depois isto tem um impacto gigante nas nossas empresas, porque nós falamos muitas vezes que temos um problema de endividamento nas empresas, no setor privado, no Estado. Mas, por exemplo, as empresas, se nós tivéssemos um mercado bolsista forte, não é? Se calhar aquilo que é o financiamento por capitais alheios podia ser substituído pelo financiamento em capitais próprios através de colocações em bolsa, de ações. E infelizmente o nosso mercado cada vez mais é menos atrativo e eu acho que isso também teve um grande impacto. Depois, para além disso, eu acho que também em Portugal não há uma cultura de investimento e os próprios governos não incentivam o investimento em bolsa, porque eu acho que se olha um bocadinho para o investimento em bolsa como um investimento especulativo e como quase um bicho-papão e como quem investe na bolsa, há muito essa ideia, quem investe na bolsa são os ladrões. Há muito essa ideia em Portugal. E eu acho que é preciso desmistificar isso, mas sem haver uma iniciativa dos governos para que isto mude, acho que muito dificilmente as coisas vão mudar, pelo menos no curto prazo. Mas, Ricardo, só uma questão que eu acho aqui interessante e que acho que as pessoas também podem ter interesse nisso. Quando dizes que os bancos estão a cobrar as tais comissões de custódia, essas pessoas são ainda acionistas, neste momento é do Banco Mau, certo? Exatamente, do Banco Mau. Okay. Do Banco Mau. Só como eles ainda não fecharam a posição, não é? Porque basicamente o BES faliu, não é? E as pessoas tinham as ações, perderam todo o capital. Só que além de todo. Não conseguem vender agora, não é? Exatamente. É impossível. Não conseguem vender a ação e como a posição não está fechada, continuam a ser cobradas comissões de custódia, coisa que vale zero, não é? É ridículo. É ridículo. Como é que é possível? Enfim. Pois. E comissões de custódia que em Portugal têm valores muito altos para investimentos, ou seja, menos para aquele investidor. Acho que tipo aqui em Portugal o mercado está feito para aquele acionista do Benfica. Tem uma ou duas ações, até 500 euros não se pagam caraças de taxa de custódia, está-se bem. Sou acionista do Benfica, tenho as minhas ações, tenho as ações do meu clube, mas para o resto do mercado não há incentivo nenhum. Tipo, estamos a pagar taxas gigantes. E depois os investidores acabam por investir nas novas formas, que é de giro e outras plataformas. Temos uma moeda que é o euro, podemos investir em com a própria moeda, sem termos que pôr a taxa de câmbio nos nossos cálculos. Podemos investir em qualquer empresa da zona euro e às vezes preferimos fugir, se calhar, no nosso mercado. E acho que não devia ser assim. Acho que tens toda a razão. Acho que há muito esse... Há alguns problemas aí em Portugal em relação às ações. Sim, mas é por isso mesmo que está aqui o mercado, não é? O mercado mora ao lado. É mesmo para ajudar as pessoas a matar estes mitos e a tentar melhorar um bocadinho a cultura financeira em Portugal. Mas vamos deixar um bocadinho estes cedos para trás, vamos deixar o 2020 para trás e vamos
olhar agora para o 2021, não? O Henrique quer falar-nos do futuro. Henrique, é verdade? Então o que é que as cartas dizem para 2021? É verdade. Eu hoje queria vos perguntar a vossa opinião em relação a como é que vocês acham que vão reagir os mercados e como é que vai ser, de forma geral, o futuro neste 2021. Na minha opinião, assim, curto e direito, rápido, eu quero ouvir a vossa discussão. Eu acho que os mercados estão muito, muito otimistas, pelo menos para os primeiros 4 meses. Acho que os primeiros 4 meses vão ser maus. Acho que o Covid vai atacar duro. E vamos ver isso agora em janeiro. Sobretudo em Portugal, acho que preparamos-nos mal para isto. Estamos no início de uma vacinação que vai demorar muito. As primeiras fases vão acabar ainda só para o meio do ano. E eu acho que a recuperação vai ser mesmo para o final, meio do ano, final do ano. E quero ver que também o que vocês têm a dizer desta forma de fugir à crise, que é imprimir o dinheiro e criar dinheiro e tentar controlar as taxas de juro e a taxa de inflação o melhor que podemos, e é assim que vamos fugir a tudo o que podemos, a todas as crises que tivermos para daqui para a frente. Sim, eu se calhar posso começar. Eu, ao contrário do que disseste, acho que, independentemente dos números que a Covid-19 possa ter agora, se cá em janeiro, fevereiro, eu acho que o mercado não vai já relevar muito isso, porque o mercado já está numa fase após o Covid. Ou seja, o mercado já considerou, já temos a vacina e, portanto, tudo o que seja número de casos, lockdowns, eu acho que isso não vai afetar significativamente o mercado, na minha opinião. Acho que não vai ter grande efeito. O que é que eu acho que pode ser um problema para os mercados em 2021? Primeiro, nós temos um grande otimismo para 2021 e eu não estou certo que o desempenho bolsista possa ser assim tão bom em 2021. Isto porquê? Porque eu acho que há uma coisa que pode ter um grande impacto económico e que ainda quase ninguém falou e parece que não se está preocupado, que é a questão das moratórias. As moratórias dos bancos, que vão terminar mais tarde ou mais cedo, e a questão de termos neste momento uma economia e muitas empresas sustentadas por incentivos do Estado. E a minha questão, nomeadamente o setor da restauração e hotelaria, e a minha questão é, no momento em que forem levantadas gradualmente ou mais ou menos rápido estes incentivos e estes apoios por parte do Estado, eu acho que isto pode ter um impacto grande, pode levar a falências, e eu acho que o mercado não está a considerar o problema que podem ser as moratórias e o problema do levantamento dos incentivos. E eu acho que isto, os governos vão ter um papel importante, porque, e eu sei que em Portugal isto possa correr mal, por exemplo, e acho que cá em Espanha, noutros países também pode correr mal. Se houver uma atitude de, ok, o turismo arrancou, voltou tudo ao normal, vamos levantar os incentivos. Isto vai ser uma desgraça. Isto não pode acontecer. O que eu acho que tem que acontecer é gradualmente, porque não se pode pensar que as empresas, por voltarem a um 100% de atividade, vão estar cheias de cash para voltar a pagar financiamentos, para voltar a pagar funcionários, para voltar a pagar custos fixos, custos variáveis. Não vão estar preparadas, porque tiveram um enorme impacto em termos de cash flow. E, portanto, eu acho que isto pode vir aqui a ser um problema já em 2021 e acho que os mercados não estão a considerar isto e isso leva-me a estar um pouco receoso quanto àquilo que pode acontecer nos mercados. E depois eu acho que há uma questão que eu se calhar diria que não se pode levantar eventualmente não em 2021, mas se calhar no futuro, se calhar a partir de 2022, 2023, que tem a ver com a questão das dívidas públicas, que tiveram aumentos brutais. E quando tu começares a ter uma desalavancagem por parte dos bancos centrais na compra de dívida, como é que vai ser o comportamento das taxas de juros? Isso para países que têm uma elevada dívida pública pode ter impacto grande nos orçamentos, porque o peso dos custos com juros poderão ter um aumento significativo. E isso depois levará inevitavelmente a cortes nos orçamentos de Estado e, por sua vez, à recessão económica. Portanto, eu acho que há aqui muitos fatores de incerteza. Acho que o mercado está muito otimista. Acho que há aqui uma euforia enorme em relação às vacinas. Mas atenção, há muitos fatores de incerteza e vai ser preciso gerir com pinças
a situação económica, principalmente agora em 2021. Portanto, acho que pode haver aqui alguns problemas, mas veremos. Bem, quanto aos mercados financeiros, eu acho que vamos ter ainda, na minha opinião, alguma volatilidade e acho que há espaço para que haja pelo menos uma correção entre os 10% a 15% em algum momento do próximo ano. Acho que isso seria até saudável. Acho que para os mercados financeiros seria saudável que essa correção acontecesse, porque continuas a ver imensas empresas sobreavaliadas, acima de tudo pelo efeito da entrada massiva de capitais, na minha opinião, da impressão do dinheiro, do quantitative easing. Por isso, espero esses 10% a 15% de correção, acho que seria extremamente saudável e seria uma oportunidade para descobrirmos o valor no mercado. Porque, embora acredite que haja ainda algumas empresas com valor, acredito que com esta pequena correção vamos conseguir entrar em algumas empresas que neste momento não estão ainda dentro do nosso range de valores. Depois, quanto à continuidade da impressão de dinheiro, ainda ouvimos falar há pouco tempo de mais um processo de estímulos nos Estados Unidos. Se isto continuar, é a razão pela qual eu acredito que a correção não vai ser maior do que 10% a 15%, porque vai continuar a existir uma injeção de dinheiro na economia que não vai permitir que estes ativos decresçam de valor, porque são, acima de tudo, uma forma de salvaguardar a riqueza da população mais rica. E essa população mais rica não vai querer ter liquidez e vai querer continuar a injetar esse dinheiro no mercado, já para não falar do próprio investidor do dia-a-dia, investidor normal, que também, tendo algum dinheiro que não vai gastar dos estímulos, por exemplo, nos Estados Unidos, vai continuar a meter esse dinheiro no mercado. Eu acredito que essa parte também possa ser importante. Outro ponto muito importante foi que falaste, Ricardo, das moratórias, que tu falaste bem sobre isso, na vertente das empresas, mas também vai ser importante na vertente do imobiliário residencial, porque tivemos pessoas a perder o emprego, pessoas que aderiram à moratória, que provavelmente vão chegar ao fim dessa moratória e podem não ter condições de pagar as prestações de novo e podem estar em dificuldades, até porque depois o prazo vai se alargar, eles vão ter que pagar mais dinheiro e isso pode ser aqui um fator de turbulência em 2021 para os preços do imobiliário, porque de um momento para o outro podes ter um grande aumento do número de casas no mercado e isso pode fazer descer os preços a pico. Por isso vamos estar atentos, vamos ver como é que o governo vai gerir o retirar destes estímulos, quer a nível das empresas, como falaste, quer a nível pessoal, que pode ser muito, muito importante. Outro ponto que também abordaste, que é extremamente importante, é o da dívida pública, mais a médio prazo, é quando o BCE retirar estes estímulos às economias europeias, aos governos. Acima de tudo, o que eu vejo, eu acho que isso é extremamente importante, como disseste, mas é extremamente importante que o BCE e a Comissão Europeia hajam em uníssono. Ou seja, a preparar, a antecipar esta ação do BCE, acho que é extremamente importante que a Comissão Europeia perceba que o BCE e saiba que o BCE vai fazer isto, vai começar a subir as taxas diretoras, vai começar a limpar o balanço, para que com o tempo tu consigas, junto dos teus Estados-membros, preparar os orçamentos para começar a pagar a dívida. Porque só assim, se acontecer algo, como tu disseste, de que o Banco Central começa a trabalhar sem esta colaboração com a Comissão Europeia e com os Estados-membros, vai ser uma desgraça, e seria uma desgraça provavelmente pior do que, a nível de governos, pior do que a crise que vivemos há uns anos das dívidas públicas, porque neste momento, ainda mais com o Covid, tu tens mais dívida em cima dos países para pagar os programas de apoio. Por isso, acho que já foi falado acima de tudo. A nível de crescimento económico, vejo, como vocês veem, vai haver algum crescimento e espero que para o ano possamos voltar à economia normal, que possamos voltar a apoiar os negócios mais pequenos que estão a sofrer neste momento, os restaurantes, os estabelecimentos de diversão noturna, todos eles, que vão precisar em 2021. Espero que a vacina
permita que o façamos durante o próximo ano. Concordo com quase tudo que foi dito. Acho que vocês têm um bom resumo do que vai acontecer. Acho que exatamente é muito importante os estímulos que vão começar a ser aplicados agora, que sejam aplicados, porque há mercados, como tu disseste, a restauração e tudo, que vão demorar vários anos a recuperar, e estes estímulos não podem só ser este ano, e como o Ricardo disse, agora já voltamos ao normal, já tivemos estímulo, agora vai à vida. Este mercado não vai conseguir sobreviver assim. Vários mercados estão no mesmo caso. E não só a restauração, não é, Henrique? Muitos outros negócios que precisam de diversão noturna, claro. Sim, por exemplo. Exato, todos estes mercados de diversão precisam de um apoio mais a longo prazo e não nos podemos esquecer que aqui estamos é como aquela cena, estamos entre a espada e a parede, ou seja, tipo, não queremos aumentar a dívida pública, não queremos continuar a imprimir dinheiro e ter estas taxas de juros tão baixas, porque estas taxas de juros acho que fazem com que um investimento financeiro seja muito barato. Ou seja, eu acredito que sim, vai haver muita volatilidade. Acho que há muitas ações que vão continuar a crescer. E acho que vai haver um crescimento dos mercados financeiros um pouco desligado da realidade. Por culpa deste dinheiro que está a entrar no mercado. Acho que os ricos vão ficar mais ricos. Mas é importante aqui, a nível dos pequenos mercados, entender esta dinâmica entre os estímulos e o aumento da dívida pública e entender que vai ter que haver uma muito boa gestão por parte da Europa, por parte dos bancos centrais e mesmo por parte dos governos, para evitar que daqui a 2, 3 anos isto rebente nas mãos. Sim, eu só queria acrescentar um ponto que eu acho que pode ser interessante, se calhar não para esta primeira metade, mas cá para a segunda metade do ano, que é mais para os Estados Unidos. Eu acho que mais tarde ou mais cedo os mercados vão começar a incorporar que pode haver uma inversão da política monetária, que eu acho que vai ser mais rápida nos Estados Unidos. Ou seja, esta inversão pode ser com um aumento gradual das taxas de juros diretoras. Portanto, eu acho que pode ser interessante saber, acho que é uma das questões do ano, saber se o mercado, em 2021, vai começar a incorporar já esse possível aumento. Porque aquilo que a história mostra é que quando os mercados financeiros funcionam devidamente, no momento em que há um aumento, o mercado já tem sido incorporado, ou seja, já está a considerar isso. Eu acho que isso pode ser uma questão muito interessante e muito importante, principalmente para o mercado norte-americano em 2021. Acho que também pode marcar aqui um pouco o ano. Concordo plenamente contigo. Acho que o mercado americano vai sair destas taxas de juros baixas mais rápido, até porque temos que nos lembrar que a Europa trabalha com os mercados do sul da Europa que vão ter maior dificuldade em sair desta crise, ou seja, não podemos acabar com os incentivos tão cedo, como se calhar algumas economias do norte da Europa, se calhar não vão precisar tanto tempo destes estímulos, mas vão ter que continuar porque senão nós como um grupo caímos. Bem, acho que podemos dar por terminado o programa por hoje. Acho que tivemos um programa com muito valor. Falámos de várias empresas, falámos de perspectivas futuras de crescimento. Acho que foi um programa muito, muito bom, mesmo para as pessoas lá em casa. E se encontraram valor no nosso programa, por favor, subscrevam o nosso canal do YouTube, as nossas plataformas de streaming e deixem os vossos comentários, os vossos likes, as vossas opiniões sobre o que falamos aqui hoje. Espero que daqui a um ano possamos estar aqui e ver como é que as nossas previsões, se elas se revelaram certeiras ou não, mas isso será daqui a um ano. Antes disso, voltaremos para a semana para mais uma edição do Mercado Marolado. Queria agradecer em nome de todos nós estarem desse lado e ouvir o nosso programa, e até para a semana para a 7ª edição do Mercado Marolado. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.